Um milionário viu uma menina tirando uma pizza podre do lixo, a seguiu e não podia acreditar no que seus olhos viam. Nas ruas movimentadas de São Paulo, onde o aroma de café fresco se misturava com o cheiro de pão de queijo, Antônio Ribeiro caminhava com passos determinados. Aos 55 anos, esse magnata da indústria farmacêutica brasileira tinha tudo: uma fortuna considerável, respeito nos círculos empresariais e uma reputação de filantropo que lhe rendeu o carinho de muitos. No entanto, algo faltava em sua vida, uma peça do quebra-cabeça que ele não conseguia encaixar. Naquela tarde de outubro, enquanto se dirigia a uma reunião de negócios, algo chamou sua atenção. Em um beco próximo à Avenida Paulista, uma menina de não mais de 7 anos vasculhava uma lixeira. Seu cabelo negro emaranhado caía sobre um rosto sujo mas angelical. Em sua mão segurava um pedaço de pão mofado, como se fosse um tesouro. Antônio parou abruptamente. A imagem o atingiu como um soco no estômago, revivendo memórias de sua própria infância humilde nas favelas do Rio de Janeiro. Sem pensar duas vezes, aproximou-se da pequena. "Olá, querida, como você se chama?" perguntou com voz suave. A menina olhou para ele com desconfiança, apertando o pão contra o peito. "Juliana", murmurou após um momento. "Juliana, você está com fome? Quer que eu compre algo para você comer?" ofereceu Antônio, apontando para uma padaria próxima. Os olhos de Juliana se iluminaram por um instante, mas logo a sombra do medo os escureceu. "Não posso. Meu irmão Pedro está doente. Tenho que levar comida para ele." O coração de Antônio se apertou. "Onde está seu irmão, Juliana? Posso ajudar vocês?" Após um momento de hesitação, Juliana assentiu e guiou Antônio por um labirinto de ruelas, até chegarem a um prédio abandonado. Em um canto do que antes fora uma loja, sobre um colchão rasgado, jazia um menino de uns 10 anos. Seu rosto pálido e suado evidenciava a febre que o afligia. Antônio não perdeu tempo. Chamou seu motorista, e em questão de minutos, ele, Juliana e Pedro estavam a caminho do melhor hospital particular de São Paulo. Enquanto o carro avançava pelas ruas da cidade, Antônio não conseguia parar de olhar para as crianças. Havia algo em seus traços, na forma de seus olhos, que lhe parecia estranhamente familiar. No hospital, enquanto os médicos atendiam Pedro, Antônio questionou suavemente Juliana. Descobriu que as crianças eram órfãs. Sua mãe havia morrido há 1 ano, e desde então viviam nas ruas, cuidando um do outro. "E seu pai?" perguntou Antônio. Juliana deu de ombros. "Mamãe dizia que era um homem importante, mas que não podia ficar conosco. Nunca o conhecemos." Um calafrio percorreu a espinha de Antônio. Sua mente viajou 12 anos atrás, para um romance fugaz com uma jovem garçonete em uma pequena cidade do interior de São Paulo. Haviam passado apenas algumas semanas juntos, antes que ele retornasse à cidade, imerso no turbilhão dos negócios. Nunca soube que ela havia ficado grávida. Enquanto esperavam notícias sobre Pedro, Antônio tomou uma decisão que mudaria o curso de muitas vidas. Não podia ignorar a possibilidade de que essas crianças fossem suas. Mas mesmo que não fossem, não as abandonaria à própria sorte. "Juliana", disse com voz firme mas calorosa, "você gostaria que você e seu irmão morassem comigo? Tenho uma casa grande onde vocês estariam seguros e confortáveis. Poderiam ir à escola e ter tudo o que precisam." Os olhos da menina se encheram de lágrimas. "De verdade, não vão nos separar?" "Jamais", prometeu Antônio, sentindo que pela primeira vez em muito tempo, sua vida tinha um propósito claro. Naquela noite, enquanto Pedro se recuperava em um quarto privado do hospital, Antônio fez ligações, moveu influências e colocou em marcha o processo para se tornar o tutor legal das crianças. Não sabia o que o futuro reservava, mas estava determinado a dar-lhes o lar e o amor que mereciam. O que Antônio não podia imaginar era que esse ato de bondade não apenas mudaria a vida de Juliana e Pedro, mas também desencadearia uma série de eventos que abalariam os alicerces de seu mundo e revelariam segredos há muito enterrados. Os anos passaram como água entre os dedos. Juliana e Pedro, agora com 17 e 20 anos respectivamente,
Haviam se tornado jovens brilhantes e compassivos sob os cuidados de Antônio. A mansão Ribeiro no Morumbi, antes fria e solitária, agora transbordava de vida e risos. Juliana, com seus cabelos negros e olhos cor de mel, era a imagem viva da determinação. Aluna de destaque, dividia seu tempo entre o voluntariado em hospitais locais e sua paixão pela biotecnologia. Pedro, por sua vez, havia se tornado um jovem alto e atlético, com uma mente aguçada para os negócios que lembrava Antônio de si mesmo em sua juventude. Antônio observava seus filhos adotivos com uma mistura de orgulho e um sentimento persistente de déjà-vu. A cada dia que passava, as semelhanças entre eles e ele mesmo se tornavam mais evidentes. A forma como Pedro franzia a testa ao se concentrar, idêntica à sua. O riso melodioso de Juliana, tão parecido com o de sua mãe, numa tarde de primavera, enquanto a família desfrutava de uma refeição no jardim com vista para a cidade de São Paulo, Antônio tomou uma decisão. Era a hora de buscar a verdade. Crianças, começou, sua voz tremendo ligeiramente, há algo importante que preciso dizer a vocês. Juliana e Pedro trocaram olhares de preocupação. Raramente haviam visto seu pai adotivo tão nervoso. Desde que os conheci, senti uma conexão especial com vocês, continuou Antônio. No início pensei que fosse apenas o desejo de protegê-los e dar-lhes um lar. Mas com o passar do tempo, notei semelhanças que não posso ignorar. Do que você está falando, pai? Perguntou Pedro, inclinando-se para a frente. Antônio respirou fundo. Acredito que é possível que eu seja o pai biológico de vocês. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Juliana deixou cair seu garfo, que ressoou contra o prato de porcelana. Pedro ficou boquiaberto, incapaz de articular uma palavra. Mas, como? Conseguiu dizer Juliana depois de um momento. Antônio então contou sobre Maria, a jovem garçonete que havia conhecido anos atrás. Falou do breve, mas intenso romance e de como as circunstâncias os haviam separado. Nunca soube que Maria estava grávida, concluiu Antônio, com lágrimas nos olhos. Se eu soubesse... Pedro, sempre o mais pragmático, foi o primeiro a reagir. Precisamos fazer um teste de DNA, disse com firmeza, para ter certeza. Juliana, por sua vez, permanecia em silêncio, processando a informação. Finalmente, levantou o olhar, seus olhos brilhantes de emoção contida. Todo esse tempo, você foi nosso verdadeiro pai. Antônio assentiu, incapaz de falar. Em um instante, Juliana se lançou em seus braços, seguida rapidamente por Pedro. Os três se fundiram em um abraço, lágrimas se misturando com risos de incredulidade e alegria. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e revelações. O teste de DNA confirmou o que seus corações já sabiam. Antônio era, sem dúvida, o pai biológico de Juliana e Pedro. A notícia abalou não apenas a família Ribeiro, mas toda a alta sociedade de São Paulo. As manchetes dos jornais locais não falavam de outra coisa. Magnata farmacêutico descobre que seus filhos adotivos são seus herdeiros biológicos. Para Juliana e Pedro, a confirmação trouxe consigo uma mistura de emoções. Por um lado, a alegria de saber que o homem que os havia resgatado e amado durante anos era realmente seu pai. Por outro, uma dor renovada pela mãe que haviam perdido e que nunca revelara a verdade. Antônio, por sua vez, mergulhou em uma profunda reflexão sobre o destino e as segundas chances. Como era possível que a vida o tivesse levado a encontrar seus filhos de uma maneira tão fortuita? A culpa pelos anos perdidos se misturava com uma gratidão imensa pela oportunidade de remediar sua ausência involuntária. Uma noite, enquanto a família jantava em silêncio, cada um perdido em seus pensamentos, Juliana falou. Acho que deveríamos fazer algo, disse com determinação. Algo para honrar a memória da mamãe e para ajudar outras crianças que estão na situação em que Pedro e eu estávamos. Pedro assentiu com entusiasmo. Você tem razão, Ju. Poderíamos criar uma fundação. Usar os recursos da família para fazer uma diferença real. Antônio os olhou com orgulho. É uma ideia maravilhosa. O que vocês têm em mente?
Assim, nasceu a Fundação Ribeiro, dedicada a proporcionar lar, educação e atendimento médico a crianças em situação de rua em todo o Brasil. Juliana, com sua experiência em voluntariado e seu conhecimento em biotecnologia, focou-se em desenvolver programas de saúde inovadores. Pedro, por sua vez, encarregou-se da gestão e das finanças, assegurando-se de que cada real fosse utilizado da maneira mais eficiente possível. Antônio, vendo o compromisso e a paixão de seus filhos, decidiu dar um passo atrás na direção de sua empresa farmacêutica para dedicar mais tempo à fundação. Juntos, os Ribeiros se embarcaram em uma missão que não apenas os uniu ainda mais como família, mas também começou a transformar as vidas de milhares de crianças em todo o país. No entanto, enquanto a Fundação Ribeiro crescia e ganhava reconhecimento, sombras do passado começavam a se aproximar silenciosamente. Nos círculos de poder de Brasília, antigos rivais de Antônio observavam com receio a ascensão da família na cena filantrópica. Segredos há muito enterrados ameaçavam vir à tona, colocando em risco tudo o que os Ribeiro haviam construído. O que Antônio, Juliana e Pedro não sabiam era que sua saga familiar estava apenas começando. Os laços que os uniam seriam postos à prova de maneiras que nunca poderiam ter imaginado, em uma batalha que não apenas definiria seu futuro, mas o de milhares de pessoas que dependiam deles. O sol de Salvador, Bahia, caía implacável sobre a pista do aeroporto, enquanto o jato particular da família Ribeiro aterrissava. Antônio, agora com 65 anos, desceu as escadas com passo lento mas firme, seguido de perto por Juliana e Pedro. Haviam chegado para inaugurar uma nova clínica da Fundação Ribeiro, um projeto que prometia revolucionar o atendimento médico na região. No entanto, a alegria do momento foi ofuscada pela preocupação. Antônio vinha experimentando dores no peito nas últimas semanas, algo que havia tentado ocultar de seus filhos, mas nada escapava ao olhar atento de Juliana. "Pai, você tem certeza de que está se sentindo bem?" perguntou enquanto caminhavam em direção à limusine que os esperava. Antônio forçou um sorriso. "Estou bem, minha filha. Só um pouco cansado da viagem." Pedro, sempre observador, notou a troca. "Talvez devêssemos passar pelo hospital antes de ir ao hotel, só para ter certeza." Antes que Antônio pudesse protestar, uma dor aguda atravessou seu peito. Ele cambaleou, agarrando-se ao braço de Pedro. Acho que vocês têm razão," ofegou. As horas seguintes foram um turbilhão de sirenes, corredores de hospital e termos médicos. O diagnóstico chegou como um golpe. Antônio havia sofrido um infarto. Precisava de cirurgia imediatamente. Enquanto preparavam Antônio para a operação, Juliana e Pedro se agarravam um ao outro na sala de espera. O medo de perder o pai, apenas alguns anos depois de descobrir sua verdadeira relação, era avassalador. "Não podemos perdê-lo, Pedro", sussurrou Juliana, lágrimas correndo por suas bochechas. "Não agora." Pedro a abraçou com força. "Não vamos, papai é forte, ele vai superar isso." A operação durou horas que pareceram uma eternidade. Quando finalmente o cirurgião saiu, sua expressão era grave. "Estabilizamos o Sr. Ribeiro", informou, "mas sua condição é delicada. Ele precisará de um tratamento especializado que, infelizmente, não podemos fornecer aqui em Salvador." Juliana, com a determinação brilhando em seus olhos, assumiu o controle. "Onde podemos conseguir esse tratamento?" "Há uma clínica em São Paulo", respondeu o médico. "Eles estão realizando ensaios clínicos com uma nova terapia de regeneração cardíaca. É experimental, mas tem mostrado resultados promissores em casos como o do Sr. Ribeiro." Pedro não perdeu tempo. Com uma ligação, o jato familiar estava pronto para partir para São Paulo assim que Antônio estivesse estável para viajar. Juliana, enquanto isso, mergulhou na pesquisa contatando os melhores cardiologistas do país para obter segundas opiniões. 3 dias depois, a família Ribeiro aterrissava em São Paulo. A viagem havia sido tensa, com Antônio conectado a equipamentos médicos e sob supervisão constante. Apesar de sua fraqueza, ele tentava manter o ânimo de seus filhos. "Vejam o lado positivo", brincou fracamente enquanto o transferiam para a clínica. Finalmente,
teremos aquelas férias em São Paulo que sempre prometi. Juliana e Pedro trocaram olhares de preocupação misturada com admiração pela força de seu pai. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções. O tratamento experimental era intenso e exaustivo. Antônio passava horas conectado a máquinas que pareciam saídas de um filme de ficção científica, enquanto seus filhos se revezavam para estar ao seu lado, lendo-lhe notícias do Brasil e mantendo-o atualizado sobre os avanços da fundação. Pouco a pouco, Antônio começou a mostrar sinais de melhora. Sua cor voltou, sua força aumentou, e os médicos falavam cada vez com mais otimismo sobre sua recuperação. No entanto, enquanto a saúde de Antônio melhorava, uma tempestade se formava no horizonte. A ausência prolongada do patriarca dos Ribeiro havia despertado rumores e especulações nos círculos empresariais e sociais. Uma tarde, enquanto Pedro revisava as notícias em seu tablet, uma manchete chamou sua atenção. Escândalo na indústria farmacêutica. O Império Ribeiro está construído sobre mentiras. Com o coração acelerado, Pedro leu o artigo. Um jornalista investigativo havia desenterrado documentos que sugeriam que, anos atrás, Antônio havia utilizado táticas questionáveis para eliminar a concorrência e garantir contratos governamentais. O artigo insinuava subornos, testes clínicos manipulados e uma rede de influências que se estendia até os mais altos níveis do governo. Pedro ficou gelado. Poderia ser verdade. O homem descrito no artigo não se parecia em nada com o pai amoroso e filantropo que ele conhecia, mas as provas apresentadas eram difíceis de ignorar. Com mãos trêmulas, Pedro ligou para Juliana, que estava na cafeteria do hospital. Ju, temos um problema, disse assim que ela atendeu. Um grande problema. Enquanto Juliana lia o artigo, sua mente trabalhava a toda velocidade. Se essas acusações fossem verdadeiras, ou mesmo se não fossem, mas as pessoas acreditassem nelas, tudo pelo que haviam trabalhado estaria em perigo. A reputação da família, a fundação, o legado que estavam construindo, tudo poderia desmoronar. Não podemos contar ao pai, decidiu Juliana. Não no estado dele. Temos que lidar com isso nós mesmos. Pedro assentiu, embora soubesse que sua irmã não podia vê-lo. Mas como? Isso é maior do que nós, Ju. Talvez, respondeu ela, com uma determinação que Pedro reconheceu como a mesma que havia visto tantas vezes nos olhos de seu pai. Mas somos Ribeiro. Não desistimos sem lutar. Assim começou uma batalha em duas frentes. Enquanto Antônio lutava por sua vida em São Paulo, alheio à tempestade que se desencadeava, Juliana e Pedro embarcaram em uma missão para salvar o legado familiar. Pedro voou de volta a Brasília para enfrentar a crise de frente, reuniu-se com advogados, concedeu entrevistas defendendo o nome de seu pai e trabalhou incansavelmente para manter as empresas Ribeiro à tona. Juliana, por sua vez, dividia seu tempo entre cuidar de seu pai e coordenar uma investigação paralela. Estava determinada a chegar ao fundo da questão, a descobrir a verdade por trás das acusações. À medida que aprofundava sua investigação, Juliana descobriu que a realidade era mais complexa do que parecia. Sim, seu pai havia tomado decisões questionáveis no passado, mas o panorama completo revelava um homem preso em um sistema corrupto, lutando para sobreviver e, em última instância, usando seu sucesso para fazer o bem. Enquanto isso, em Brasília, Pedro enfrentava uma avalanche de críticas e acusações. Antigos parceiros comerciais se distanciavam. Políticos que antes eram amigos agora pediam investigações, e a mídia parecia disposta a crucificar os Ribeiro. Uma noite, exausto e à beira do desespero, Pedro recebeu uma ligação de Juliana. Eu consegui, Pedro, disse ela, sua voz vibrando de emoção. Tenho provas que mostram que papai foi mais vítima do que perpetrador. E mais importante ainda, tenho um plano. Enquanto Juliana expunha sua ideia, Pedro sentiu que a esperança renascia. Era arriscado, audacioso e exigiria que colocassem tudo em jogo. Mas se funcionasse, não apenas salvaria a reputação de sua família, mas poderia mudar o curso da indústria farmacêutica no Brasil para sempre. Você tem certeza disso, Ju? Perguntou Pedro quando ela terminou de falar. Houve uma pausa do outro lado da linha,
Quando Juliana respondeu, sua voz estava cheia de uma determinação inabalável. É a coisa certa a fazer, Pedro. É o que o pai faria. Enquanto os irmãos Ribeiro se preparavam para a batalha de suas vidas, em um quarto de hospital em São Paulo, Antônio abria os olhos, sentindo-se mais forte do que se sentia em anos. Ele não sabia que estava prestes a enfrentar o teste mais difícil de sua vida, um que colocaria à prova não apenas sua força física, mas também a força dos laços familiares que havia forjado. O sol da manhã filtrava-se pelas persianas da suíte presidencial do Hotel Unique, em São Paulo. Pedro Ribeiro ajustava a gravata diante do espelho, seu reflexo lhe devolvendo um olhar de determinação misturado com ansiedade. Em algumas horas, ele enfrentaria uma sala cheia de jornalistas, empresários e funcionários do governo. Era o dia em que os Ribeiro contra-atacariam. No quarto do hospital, Juliana caminhava de um lado para o outro, repassando mentalmente o plano uma e outra vez. Antônio, sentado na cama, a observava com uma mistura de orgulho e preocupação. Juliana, minha filha, disse suavemente, você tem certeza de que quer fazer isso? Posso enfrentar minhas próprias batalhas. Juliana parou e olhou para seu pai com firmeza. Esta é a nossa batalha, pai. Sua, minha e de Pedro. Somos uma família, lembra? Antônio sentindo uma onda de emoção. Quanto seus filhos haviam crescido, quão fortes haviam se tornado. Então vamos fazer isso, disse com um sorriso. De volta ao hotel, o salão de conferências fervilhava de atividade. Jornalistas de todo o país, e até alguns internacionais, acomodavam-se em seus assentos. O ar estava carregado de expectativa. O que os Ribeiro teriam a dizer diante das acusações que haviam abalado o país? Às 10 horas em ponto, Pedro entrou na sala. O murmúrio de conversa se apagou instantaneamente. Com passo firme, dirigiu-se ao púlpito. Bom dia a todos, começou sua voz clara e segura. Agradeço sua presença aqui hoje. Como sabem, nas últimas semanas, nossa família e nossas empresas têm sido objeto de acusações muito sérias. Hoje estamos aqui para abordar essas acusações de frente e com total transparência. Pedro fez uma pausa, seus olhos percorrendo a sala, mas antes de entrar em detalhes, gostaria que ouvissem alguém mais. Com um gesto, indicou aos técnicos que ligassem a tela gigante atrás dele. O rosto de Antônio Ribeiro apareceu, transmitindo ao vivo do hospital. Ao seu lado estava Juliana. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Era a primeira vez que se via Antônio, desde que as notícias de sua doença haviam se tornado públicas. Bom dia, começou Antônio, sua voz mais fraca do que muitos lembravam, mas ainda carregada de autoridade. Primeiro, quero agradecer a todos por sua preocupação durante minha convalescença. Estou melhorando dia a dia, graças a um tratamento inovador e ao amor da minha família. Antônio fez uma pausa, sua expressão tornando-se séria. Mas não estou aqui para falar da minha saúde, estou aqui para falar sobre a verdade sobre nosso passado, sobre os erros que cometi e sobre o futuro que queremos construir. Durante a hora seguinte, Antônio falou com uma honestidade brutal. Admitiu que nos primeiros dias de sua empresa havia feito negócios questionáveis. Falou sobre a pressão para sobreviver em um sistema corrupto, sobre as decisões difíceis que teve que tomar. Não estou aqui para justificar minhas ações, disse, sua voz quebrando-se ligeiramente. Estou aqui para assumir a responsabilidade por elas. Em seguida, Juliana tomou a palavra. Com precisão científica, apresentou documentos, e-mails e gravações que pintavam um quadro completo da situação. Sim, Antônio havia cometido erros, mas também havia sido vítima de um sistema maior do que ele. Mais importante ainda, Juliana revelou como, nos últimos anos, Antônio havia trabalhado incansavelmente para corrigir esses erros. Apresentou provas de como os lucros das empresas Ribeiro haviam sido reinvestidos em pesquisa ética, em programas de acesso a medicamentos para comunidades marginalizadas, na fundação que levava seu nome. De volta a São Paulo, Pedro assumiu o comando. Anunciou uma série de medidas radicais. A empresa abriria seus livros para uma auditoria independente, implementaria novos protocolos de transparência
e trabalharia com o governo para reformar as práticas da indústria farmacêutica. Mas não vamos parar por aí, declarou Pedro, sua voz ressoando com paixão. Hoje, anunciamos o lançamento do projeto Fênix. Na tela atrás dele, apareceu o logotipo de uma ave fênix emergindo das chamas. Juliana tomou a palavra para explicar. O projeto Fênix é uma iniciativa global que utilizará os recursos e a experiência das empresas Ribeiro para revolucionar o acesso à assistência médica em comunidades marginalizadas de todo o Brasil. Mas, vai além disso, é um compromisso para educar e capacitar essas comunidades no uso ético e sustentável de novas tecnologias médicas. Pedro continuou. Queremos criar um novo paradigma na indústria farmacêutica, onde o lucro e a responsabilidade social não sejam mutuamente exclusivos, mas se reforcem mutuamente. A sala estava em silêncio, absorta. Os jornalistas que haviam chegado esperando uma defesa desesperada se encontravam diante de algo completamente inesperado. Uma admissão de culpa seguida de um plano audacioso para a redenção. Antônio tomou a palavra uma última vez. Sei que estas palavras e promessas podem parecer vazias depois do que vocês ouviram. Por isso, hoje coloco tudo o que tenho em jogo. Se falharmos em cumprir os objetivos do projeto Fênix nos próximos 5 anos, me comprometo a doar 90% da minha fortuna pessoal para organizações beneficentes independentes. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Era uma aposta enorme, um compromisso que nenhum outro magnata havia ousado fazer. Não peço que nos perdoem hoje, concluiu Antônio. Peço que nos deem a oportunidade de demonstrar com ações que o nome Ribeiro pode ser sinônimo não apenas de sucesso empresarial, mas de mudança positiva no mundo. Quando a coletiva de imprensa terminou, a sala explodiu em uma cacofonia de vozes. Jornalistas gritavam perguntas, fotógrafos disparavam suas câmeras. Em meio ao caos, Pedro manteve-se firme no púlpito, respondendo perguntas com calma e precisão. No hospital, Antônio recostou-se em sua cama, exausto, mas com uma sensação de paz que não sentia há anos. Juliana o abraçou, lágrimas de alívio e determinação em seus olhos. Conseguimos, pai, sussurrou. Antônio sorriu, apertando a mão de sua filha. Não, minha filha, estamos apenas começando. Enquanto isso, em gabinetes governamentais, salas de reuniões corporativas e lares de todo o Brasil, as pessoas discutiam acaloradamente sobre o que acabavam de presenciar. Seria este o fim do Império Ribeiro, ou o início de algo novo e revolucionário? O que ninguém podia negar era que os Ribeiro haviam mudado o jogo. Haviam transformado um escândalo que poderia ter destruído qualquer outra família em uma oportunidade para uma mudança real. Mas o caminho à frente não seria fácil. Os Ribeiro haviam feito promessas ousadas, e agora teriam que cumpri-las sob o escrutínio implacável do público e da mídia. O verdadeiro teste estava apenas começando. Os meses seguintes à histórica coletiva de imprensa foram um turbilhão de atividade para a família Ribeiro. Pedro mergulhou de cabeça na reestruturação das empresas familiares, implementando novos protocolos de transparência e ética que logo se tornariam o padrão ouro da indústria. Noites sem dormir e dias intermináveis de reuniões se tornaram a norma, mas a determinação em seus olhos nunca vacilou. Juliana, por sua vez, liderou o lançamento do projeto Fênix, com a mesma paixão e precisão que havia demonstrado na investigação que salvou o nome de sua família. Agora se dedicava a revolucionar o acesso à saúde em comunidades marginalizadas. Seu primeiro objetivo? O sertão nordestino, uma das regiões mais pobres do Brasil. Numa manhã quente de abril, Juliana aterrissou em um pequeno aeroporto em Petrolina, Pernambuco. Ao seu lado ia uma equipe de médicos, engenheiros e educadores, todos comprometidos com a missão do projeto Fênix. Bem-vinda, Dr. Ribeiro, cumprimentou a Maria da Silva, uma líder comunitária local. Não posso expressar o quanto significa para nós que estejam aqui. Juliana sorriu apertando a mão de Maria. A honra é nossa. Estamos aqui para trabalhar junto com vocês, não para impor soluções. Durante as semanas seguintes, Juliana e sua equipe trabalharam incansavelmente.
estabeleceram uma clínica móvel equipada com a mais recente tecnologia médica, treinaram pessoal local em seu uso e iniciaram programas de educação em saúde em escolas e centros comunitários. Mas o verdadeiro desafio surgiu quando se depararam com a desconfiança arraigada em relação às grandes farmacêuticas. Muitos na comunidade viam o Projeto Fênix como mais uma tentativa das corporações de explorar os pobres. Uma tarde, durante uma reunião comunitária, um homem se levantou, sua voz carregada de amargura. Por que deveríamos confiar em vocês? As grandes empresas sempre vêm, fazem promessas e depois nos abandonam. Juliana não se intimidou. Calmamente, levantou-se e olhou o homem nos olhos. O senhor tem razão em desconfiar, disse. Não estamos aqui para pedir que confiem em nós cegamente. Estamos aqui para ganhar essa confiança com ações, não com palavras. Em seguida, para a surpresa de todos, Juliana começou a contar a história de sua própria infância. Falou dos dias em que ela e Pedro viviam nas ruas, de como o destino os levou a Antônio, e de como essa segunda chance os inspirou a criar o Projeto Fênix. Não estamos aqui como salvadores, concluiu. Estamos aqui como parceiros, porque acreditamos que cada pessoa, não importa onde tenha nascido, merece a oportunidade de uma vida saudável e digna. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de aplausos. Pouco a pouco, a comunidade começou a se abrir, a participar ativamente dos programas do Projeto Fênix. Enquanto isso, em São Paulo, Pedro enfrentava seus próprios desafios. A implementação das novas políticas de transparência havia trazido à tona práticas questionáveis em algumas subsidiárias da empresa. Pedro não hesitou em tomar medidas drásticas, mesmo que isso significasse sacrificar lucros a curto prazo. Senhor Ribeiro, advertiu um dos executivos mais antigos, essas medidas podem custar milhões à empresa. Os acionistas não ficarão satisfeitos. Pedro o encarou firmemente. Prefiro perder milhões agora do que perder nossa integridade para sempre, respondeu. Além disso, isso não se trata apenas de nós. Trata-se de mudar toda uma indústria. À medida que os meses passavam, os resultados começaram a se tornar evidentes. No sertão, as taxas de mortalidade infantil começaram a diminuir. O acesso a medicamentos e tratamentos que antes eram inalcançáveis melhorou dramaticamente e, o mais importante, a comunidade começou a tomar as rédeas de sua própria saúde, com programas de prevenção liderados por moradores locais treinados pelo Projeto Fênix. Na frente corporativa, as ações de transparência de Pedro, embora inicialmente custosas, começaram a dar frutos. A confiança dos investidores foi restaurada gradualmente, e outras empresas do setor começaram a seguir o exemplo dos Ribeiro, implementando suas próprias reformas éticas. Antônio, enquanto isso, se recuperava em São Paulo. Embora não estivesse mais à frente das operações diárias, sua experiência e conselhos continuavam sendo inestimáveis. Passava horas todos os dias em videochamadas com Juliana e Pedro, oferecendo orientação e encorajamento. Um dia, enquanto revisava os relatórios do Projeto Fênix, Antônio não pôde conter as lágrimas. Meus filhos, murmurou para si mesmo, estão conseguindo. Realmente estão conseguindo. O Projeto Fênix logo se expandiu para além do sertão nordestino. Em menos de 2 anos, haviam estabelecido programas similares na Amazônia, nas favelas do Rio de Janeiro e em outras áreas com altos índices de marginalização. Cada novo projeto era adaptado às necessidades e culturas locais, sempre com o mesmo princípio: empoderar as comunidades para que fossem protagonistas de seu próprio desenvolvimento em saúde. Internacionalmente, o modelo Ribeiro começou a chamar a atenção. Juliana foi convidada a dar palestras na OMS e em universidades prestigiosas. Pedro tornou-se uma referência em ética empresarial, consultado por governos e corporações. Mas talvez o momento mais emocionante tenha chegado 3 anos após o lançamento do Projeto Fênix. Antônio, já recuperado, visitou junto com Juliana e Pedro a primeira comunidade onde haviam começado em Petrolina. Foram recebidos como heróis, mas o que mais os comoveu foi ver como a comunidade havia florescido. A clínica que haviam estabelecido agora
era dirigida completamente por pessoal local, jovens que haviam sido capacitados pelo projeto. Agora estudavam medicina e enfermagem nas melhores universidades do país. Maria da Silva, a líder comunitária que havia recebido Juliana naquele primeiro dia, os abraçou com lágrimas nos olhos. Vocês não nos deram apenas atendimento médico, disse. Nos deram esperança e a capacidade de forjar nosso próprio futuro. Naquela noite, enquanto a família Ribeiro jantava em um pequeno restaurante local, Antônio olhou para seus filhos com orgulho infinito. Quando os encontrei há tantos anos, disse sua voz carregada de emoção, pensei que estava salvando vocês. Mas a verdade é que vocês me salvaram, e agora juntos estamos ajudando a salvar outros. Juliana e Pedro tomaram as mãos de seu pai. Não eram necessárias palavras. Os três sabiam que, não importavam os desafios que o futuro pudesse trazer, enfrentariam juntos como a família que eram. O projeto Fênix, nascido da adversidade e alimentado pelo amor e determinação de uma família, havia se tornado um farol de esperança, e sua luz continuaria brilhando, iluminando o caminho para um futuro mais justo e saudável para todos. 5 anos haviam se passado desde aquela fatídica coletiva de imprensa que mudara o rumo da família Ribeiro e da indústria farmacêutica no Brasil. O sol da tarde banhava a varanda da mansão Ribeiro nos Jardins, em São Paulo, onde Antônio, Juliana e Pedro se reuniam para um jantar em família. Antônio, agora com 70 anos, observava com orgulho seus filhos. Juliana, aos 27, havia se tornado uma líder reconhecida internacionalmente no campo da saúde pública. Pedro, com 30, era considerado um visionário no mundo dos negócios éticos. Ambos haviam crescido além de suas expectativas mais otimistas. Então, começou Antônio servindo vinho nas taças. Amanhã é o grande dia. Juliana assentiu, uma mistura de nervosismo e emoção em seu rosto. 5 anos. Às vezes, parece que foi ontem que começamos tudo isso. Pedro sorriu. E outras vezes parece que se passaram décadas. Foram os 5 anos mais intensos da minha vida. Das nossas vidas, corrigiu Antônio. E estou mais orgulhoso de vocês do que as palavras podem expressar. O grande dia a que se referiam era a apresentação dos resultados do projeto Fênix perante uma comissão internacional de especialistas. Era o momento da verdade, a culminação de 5 anos de trabalho incansável e o cumprimento da promessa que haviam feito ao mundo. Na manhã seguinte, o Palácio dos Bandeirantes em São Paulo fervilhava de atividade. Jornalistas de todo o mundo, líderes da indústria farmacêutica, políticos e ativistas se reuniam para presenciar o que muitos consideravam um momento histórico. Juliana, vestida com um terno azul marinho que ressaltava seu porte profissional, subiu ao palco. Ao seu lado, Pedro, com sua característica gravata vermelha da sorte. Antônio, sentado na primeira fila, deu-lhes um aceno de encorajamento. Boa tarde a todos, começou Juliana, sua voz clara e confiante. Há 5 anos nos colocamos diante de vocês em um momento de crise. Fizemos promessas ousadas e pedimos uma oportunidade para demonstrar que a mudança era possível. Hoje, estamos aqui para prestar contas. Durante as 2 horas seguintes, Juliana e Pedro apresentaram um relatório detalhado das conquistas do projeto Fênix. Os números eram impressionantes. Redução de 40% na mortalidade infantil nas áreas onde o projeto operava. Acesso a medicamentos essenciais, multiplicado por 5 em comunidades marginalizadas. Mais de 10 mil profissionais de saúde locais treinados em novas tecnologias médicas. Implementação de programas de prevenção que haviam reduzido a incidência de doenças crônicas em 25%. Mas além das estatísticas, eram as histórias individuais que realmente capturavam a atenção do público. Pedro compartilhou o testemunho de uma jovem do sertão que, graças ao treinamento recebido pelo projeto Fênix, agora estudava medicina na USP. Juliana falou de comunidades inteiras que haviam passado de receptoras passivas de ajuda a gestoras ativas de sua própria saúde, mas nosso trabalho está longe de terminar, declarou Pedro. O projeto Fênix nunca foi concebido como uma solução rápida, mas como o início de uma mudança sistêmica.
Juliana tomou a palavra. Hoje, não estamos apenas apresentando resultados, estamos lançando a próxima fase do Projeto Fênix. Na tela atrás deles, apareceu um mapa do mundo. Pontos de luz começaram a se iluminar em diferentes países da América Latina, África e Ásia. Nos próximos 5 anos, continuou Juliana, expandiremos o Projeto Fênix para mais 20 países. Mas desta vez, não o faremos sozinhos. Pedro explicou. Formamos uma coalizão com outras empresas farmacêuticas, ONGs e governos. O modelo que desenvolvemos no Brasil será adaptado e replicado em diferentes contextos culturais e geográficos. A apresentação concluiu com um anúncio que deixou a audiência boquiaberta. Antônio subiu ao palco, juntando-se a seus filhos. Há 5 anos, disse ele, sua voz carregada de emoção. Prometi doar 90% da minha fortuna se não cumpríssemos nossos objetivos. Hoje, posso dizer com orgulho que superamos essas metas, mas isso não significa que vamos ficar com essa fortuna. Juliana continuou. Hoje a família Ribeiro anuncia a criação da Fundação Fênix Global. Estamos doando 95% de nossa fortuna familiar para financiar iniciativas de saúde e desenvolvimento em todo o mundo. O anúncio foi recebido com uma ovação de pé. Jornalistas se precipitavam sobre seus telefones, ansiosos para serem os primeiros a reportar a notícia. Na primeira fila, vários CEOs de outras farmacêuticas se entreolhavam, conscientes de que os Ribeiro acabavam de elevar o padrão de responsabilidade corporativa a um nível sem precedentes. Enquanto a família Ribeiro se abraçava no palco, lágrimas de alegria em seus olhos, o mundo testemunhava algo mais do que a culminação de um projeto bem-sucedido. Estavam presenciando o nascimento de um novo paradigma na intersecção entre negócios e bem social. Naquela noite, de volta à mansão Ribeiro, a família se reuniu no escritório de Antônio. O patriarca tirou uma velha fotografia de sua escrivaninha. Nela via-se um Antônio mais jovem segurando 2 crianças pequenas e sujas, Juliana e Pedro, no dia em que os encontrou. Vejam o quanto chegamos longe, disse ele, passando a fotografia para seus filhos. Juliana a pegou, seus dedos traçando os contornos de seus eus mais jovens. É incrível pensar em tudo o que aconteceu desde então. Pedro assentiu. E pensar que tudo começou com um ato de bondade. Um homem que decidiu ajudar 2 crianças na rua. Antônio sorriu, seus olhos brilhantes de orgulho e amor. Não, meus filhos. Tudo começou quando vocês me ensinaram o verdadeiro significado de família e propósito. Os 3 se fundiram em um abraço, conscientes de que sua jornada estava longe de terminar. O Projeto Fênix havia crescido além de seus sonhos mais ambiciosos, tornando-se um movimento global. Mas para a família Ribeiro, sempre seria um lembrete de como o amor, a determinação e a fé no potencial humano podiam mudar o mundo. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, a família Ribeiro contemplava o futuro com esperança e determinação. Sabiam que haveria mais desafios pela frente, mais obstáculos a superar, mas também sabiam que juntos não havia nada que não pudessem alcançar. O legado que estavam construindo não se media em reais ou em ações, mas em vidas transformadas e comunidades empoderadas. Era um legado de esperança, de mudança positiva e da crença inabalável no poder do bem. Enquanto se preparavam para dormir, cada um refletia sobre o caminho percorrido e o que ainda estava por vir. O Projeto Fênix continuaria a crescer, evoluir e se adaptar a novos desafios. A Fundação Fênix Global seria um farol de esperança para milhões, e a família Ribeiro, unida por laços mais fortes que o sangue, continuaria sendo o coração de tudo isso. Nos anos vindouros, enfrentariam novos obstáculos. Haveria momentos de dúvida, de cansaço, até mesmo de desespero, mas sempre teriam isso: o amor que os unia, a determinação que os impulsionava e a certeza de que juntos podiam superar qualquer adversidade. E assim, enquanto o sol nascia sobre São Paulo, iluminando um novo dia cheio de possibilidades, a saga dos Ribeiro continuava. Uma história de redenção, de segundas chances, de família e da crença inabalável no poder do bem para transformar o mundo.
Porque no final, não é isso que todos buscamos? Um propósito maior que nós mesmos, a oportunidade de deixar o mundo um pouco melhor do que o encontramos, e o amor de uma família que nos apoie em cada passo do caminho. Para Antônio, Juliana e Pedro Ribeiro, esse sonho havia se tornado realidade. E com cada vida que tocavam, com cada comunidade que transformavam, esse sonho se expandia, crescia, se multiplicava, a fênix havia renascido das cinzas e seu voo estava longe de terminar. O futuro, com todos os seus desafios e oportunidades, os esperava, e os Ribeiros estavam prontos para enfrentá-lo juntos como a família que eram. Na manhã seguinte, durante o café da manhã familiar, a energia era palpável. Planos eram discutidos, ideias eram compartilhadas, e o futuro ia tomando forma naquela mesa. Sabem, disse Antônio, enquanto passava geleia em sua torrada, estava pensando ontem à noite em como tudo isso começou, com uma menina segurando um pedaço de pão mofado. Juliana riu. Que jeito de começar uma saga familiar, hein? Pedro assentiu, um sorriso em seu rosto. E olha onde estamos agora. Quem diria que aquele momento mudaria não só nossas vidas, mas as de milhões de pessoas? É um lembrete, disse Antônio com seriedade, de que cada ato de bondade, por menor que pareça, pode ter um impacto enorme. Nunca sabemos como nossas ações podem mudar o mundo. Juliana levantou sua xícara de café. Aos pequenos atos de bondade que mudam o mundo, brindou. E à família, acrescentou Pedro, que nos dá a força para realizá-los. A família, repetiu Antônio, sua voz cheia de emoção. E ao futuro que construiremos juntos. Enquanto suas xícaras se encontravam no ar, os três sabiam que este era apenas o começo. O projeto Fênix continuaria crescendo, evoluindo, adaptando-se a novos desafios. A Fundação Fênix Global seria um farol de esperança para milhões. E a família Ribeiro, unida por laços mais fortes que o sangue, continuaria sendo o coração de tudo. Nos anos vindouros, eles enfrentariam novos obstáculos. Haveria momentos de dúvida, de cansaço, até mesmo de desespero, mas sempre teriam isso: o amor que os unia, a determinação que os impulsionava e a certeza de que juntos podiam superar qualquer adversidade. E assim, enquanto o sol se elevava sobre São Paulo, iluminando um novo dia cheio de possibilidades, a saga dos Ribeiro continuava, uma história de redenção, de segundas chances, de família e da crença inabalável no poder do bem para transformar o mundo. O projeto Fênix se expandiria para as favelas do Rio de Janeiro, para as comunidades ribeirinhas da Amazônia, para o semiárido nordestino. Cada novo desafio traria novas lições. Cada obstáculo superado fortaleceria sua resolução. Juliana lideraria missões internacionais, levando o modelo do projeto Fênix para países da África e da América Latina. Sua paixão e expertise inspirariam uma nova geração de profissionais de saúde dedicados a fazer a diferença. Pedro continuaria a revolucionar o mundo corporativo, mostrando que ética e lucro não são mutuamente exclusivos. Suas palestras em universidades e conferências empresariais moldariam o pensamento de futuros líderes. E Antônio, embora já não estivesse na linha de frente, continuaria sendo o coração da família e da fundação. Seu exemplo de redenção e sua visão de um mundo melhor continuariam a guiar cada decisão, cada iniciativa. A família Ribeiro havia aprendido que o verdadeiro poder não vem da riqueza ou da influência, mas da capacidade de fazer a diferença na vida das pessoas. Eles haviam transformado uma história de dor e perda em um legado de esperança e mudança positiva. E enquanto olhavam para o futuro, sabiam que sua jornada estava longe de terminar. Havia ainda muitas vidas para tocar, muitas comunidades para transformar, muitos desafios para superar, mas estavam prontos para continuar voando, como a fênix que renascia das cinzas, sempre mais alto, sempre em direção a um futuro mais brilhante, porque no coração de sua história estava uma verdade simples mas poderosa. O amor de uma família e a determinação de fazer o bem podem verdadeiramente mudar o mundo.